A dissolução do complexo de Édipo, 1924. Cada vez mais se revela a importância do complexo de Édipo como fenômeno central do período sexual da primeira infância. Depois dele desaparece, sucumbe à repressão, como dizemos, e vem o período de latência. Mas ainda não é claro o que leva ao seu fim. As análises parecem mostrar que são dolorosas decepções experimentadas. A menina pequena, que pretende ser amada pelo pai acima de tudo, algum dia sofre uma dura punição por parte dele e se vê expulsa do paraíso. O garoto, que vê a mãe como sua propriedade, nota que ela passa a dirigir seu amor e seu cuidado a um recém-chegado. A reflexão aprofunda o valor dessas influências ao enfatizar que são inevitáveis tais experiências aflitivas, que se opõem ao conteúdo do complexo. Mesmo quando não sucedem eventos especiais, como os mencionados a título de exemplos, a ausência da satisfação esperada, a contínua ausência do filho desejado, levam a que o pequeno enamorado abandone sua desesperançada afeição. Assim, o complexo de Édipo desapareceria devido ao seu fracasso, em consequência de sua impossibilidade interna. Uma outra concepção diria que o complexo de Édipo tende a acabar porque chegou o momento de sua desintegração, assim como caem os dentes de leite quando surgem os permanentes. Embora o complexo de Édipo seja vivido pela maioria das pessoas individualmente, ele é um fenômeno determinado pela hereditariedade, por ela estabelecido que programadamente deve passar quando começa a fase seguinte e pré-determinada do desenvolvimento. De modo que é indiferente quais as ocasiões que levam isso a acontecer, ou que não seja possível descobri-las. Não podemos contestar que as duas concepções se justificam, mas também são compatíveis entre si. Há lugar para uma concepção ontogenética ao lado da filogenética, mais abrangente. Mas já no nascimento, o indivíduo inteiro é destinado a morrer, e talvez os seus órgãos já contenham a indicação daquilo de que morrerá. Mas sempre interessa acompanhar como esse programa inato é executado, de que maneira danos ocasionais tiram proveito da predisposição. Recentemente, pudemos perceber melhor que o desenvolvimento sexual da criança chega até uma fase que o genital já assumiu o papel condutor. Mas esse genital é apenas masculino, mais precisamente o pênis. O feminino não foi ainda descoberto. Essa fase fálica, simultânea à do complexo de Édipo, não continua a se desenvolver até a organização genital definitiva, mas submerge e é substituída pelo período de latência. Mas o seu desfecho ocorre de maneira típica e se apoiando em acontecimentos que voltam regularmente. Quando a criança, o garoto, dirige seu interesse para o genital, revela isso pela frequente manipulação do mesmo e então descobre que os adultos não aprovam seu comportamento. De modo mais ou menos claro, com maior ou menor rudeza, surge a ameaça de que lhe roubarão essa parte do corpo que ele tanto estima. Geralmente a ameaça de castração vem de mulheres. Com frequência, elas buscam reforçar sua autoridade invocando o pai ou o médico que, segundo afirmam, executará o castigo. Em certo número de casos, as próprias mulheres fazem uma atenuação simbólica da ameaça, ao dizer que o genital, propriamente passivo, não será eliminado, mas sim a mão que pecou ativamente. Com muita frequência, o menino não é ameaçado de castração por brincar manualmente com o pênis, mas por molhar a cama de todas as noites e não poder ser conservado limpo. As pessoas que dele cuidam agem como se a incontinência noturna fosse consequência e prova de uma excessiva ocupação com o pênis, e provavelmente estão certas. Em todo caso, a persistência em molhar a cama deve ser equiparada à poluição do adulto, exprimindo a mesma excitação genital que impeliu o garoto a se masturbar nessa época. O que afirmo agora é que a organização genital fálica da criança sucumbe devido a essa ameaça de castração. Não de imediato, certamente, e não sem que outras influências contribuam para isso, pois inicialmente o garoto não acredita nem obedece à ameaça. A psicanálise atribuiu o valor recentemente a duas experiências que nenhuma criança deixa de ter e que deveriam prepará-la para a perda de valiosas partes de seu corpo. A retirada do peito materno, de início temporária, depois definitiva, e a segregação do conteúdo do intestino, diariamente exigida. Mas não há evidência de que, por ocasião da ameaça de castração, essas experiências teriam efeito. Apenas depois de uma outra experiência, o menino começa a contar com a possibilidade da castração, e mesmo então, hesitantemente, a contragosto e não sem buscar diminuir o alcance daquilo que observou. A observação que finalmente desfaz a incredulidade do garoto é a do genital feminino. Em algum momento, o menino orgulhoso de possuir um pênis vê a região genital de uma menina e tende a se convencer da falta do pênis num ser tão semelhante a ele.
Com isso também a perda do próprio pênis se torna concebível. A ameaça de castração tem efeito a posteriori. Não podemos ser míopes como a pessoa que cuida da criança e a ameaça de castração. Não devemos ignorar que a vida sexual do garoto não se esgota na masturbação nessa época. Pode-se demonstrar que ele se acha na atitude edípica ante seus pais. A masturbação é apenas a descarga genital da excitação sexual própria do complexo. Em todas as épocas posteriores deverá sua importância a tal relação. O complexo de Édipo ofereceu ao menino duas possibilidades de satisfação, uma ativa e uma passiva. Ele pôde, masculinamente, colocar-se no lugar do pai e, tal como este, relacionar-se com a mãe, caso em que o pai logo foi visto como empecilho, ou quis substituir a mãe e se fazer amar pelo pai, caso em que a mãe se tornou supérflua. O menino pode ter tido somente ideias vagas do que constitui a relação sexual satisfatória, mas sem dúvida o pênis tinha participação nela, pois as sensações do seu próprio órgão atestavam isso. Ainda não havia por que duvidar da existência de pênis na mulher. Admitir a possibilidade da castração, perceber que a mulher é castrada, punha fim às duas possibilidades de obter satisfação do complexo de Édipo, pois ambas acarretavam a perda do pênis, uma a masculina como castigo, a outra a feminina como pressuposto. Se a satisfação amorosa no terreno do complexo de Édipo deve custar o pênis, tende a haver um conflito entre o interesse narcísico nessa parte do corpo e o investimento libidinal dos objetos parentais. Nesse conflito vence normalmente a primeira dessas forças. O eu da criança se afasta do complexo de Édipo. Em outro lugar, no terceiro capítulo de O Eu e o I, de 1923, eu descrevi de que maneira isto sucede. Os investimentos objetais são abandonados e substituídos pela identificação. A autoridade do pai ou dos pais, introjetada no eu, forma ali o âmago do supereu, que toma ao pai a severidade, perpetua a sua proibição do incesto e assim garante o eu contra o retorno do investimento libidinal de objeto. As tendências libidinais próprias do complexo de Édipo são dessexualizadas e sublimadas em parte, o que provavelmente ocorre em toda transformação em identificação, e em parte inibidas na meta e mudadas em impulsos ternos. Todo o processo, por um lado, salvou o genital, afastou dele o perigo da perda e, por outro lado, paralisou-o, suspendeu sua função. Com ele tem início o período de latência, que interrompe o desenvolvimento sexual da criança. Não vejo razão para recusar o nome da repressão ao afastamento do eu do complexo de Édipo, embora as repressões posteriores se originem mais frequentemente com a participação do supereu, que aqui está sendo formado. Mas o processo descrito é mais que uma repressão. Ele equivale, quando realizado de maneira ideal, a uma destruição e abolição do complexo. Cabe supor que deparamos aqui com a linha divisória entre o normal e o patológico, que jamais é inteiramente nítida. Se o eu realmente não alcançou muito mais do que uma repressão do complexo, este persiste de modo inconsciente no id e manifestará depois a sua ação patogênica. A observação analítica permite reconhecer ou adivinhar esses nexos entre organização fálica, complexo de Édipo, ameaça de castração, formação do supereu e período de latência. Eles justificam a afirmação de que o complexo de Édipo sucumbe à ameaça de castração. Mas com isso não liquidamos o problema. Continua a haver espaço para uma especulação teórica capaz de subverter ou de pôr em nova luz o resultado alcançado. Mas, antes de encetar esse caminho, temos de abordar uma questão que surgiu durante esta nossa discussão e que até o momento foi posta de lado. O processo descrito se refere, como foi explicitado, à criança do sexo masculino. Como o desenvolvimento correspondente se realiza na garota pequena? Neste ponto, nosso material se torna, incompreensivelmente, muito mais obscuro e insuficiente. Também o sexo feminino desenvolve um complexo de Édipo, um supereu e um período de latência. Pode-se atribuir a ele igualmente uma organização fálica e um complexo de castração? A resposta é afirmativa, mas as coisas não se passam como no garoto. Aqui a exigência feminista de igualdade de direito entre os sexos não vai longe. A diferença morfológica tem de manifestar-se em diferença no desenvolvimento psíquico. Anatomia e destino, podemos dizer, parodiando uma frase de Napoleão. Nota do tradutor. Segundo informa a nova edição francesa, a frase de Napoleão foi: Le destin, c'est la politique. O destino é a política. O clitóris da menina se comporta primeiramente como um pênis, mas, na comparação com uma camada de brinquedo do sexo masculino, ela nota que saiu perdendo e sente esse fato como desvantagem e razão para a inferioridade.
Durante algum tempo, ela se consola com a expectativa de mais tarde, quando crescer, vir a ter um apêndice grande como o de um menino. Aqui se separa o complexo de masculinidade da mulher. A menina não entende sua falta de pênis como uma característica sexual. Explica-a pela hipótese de que já possuiu um membro do mesmo tamanho e depois o perdeu com a castração. Não parece estender essa conclusão a outras, a mulheres adultas, mas atribuir-lhes um genital grande e completo, masculino, exatamente no sentido da fase fálica. Disso resulta a diferença essencial de que a menina aceita a castração como fato consumado, enquanto o menino teme a possibilidade da consumação. Excluído o medo da castração, também deixa de haver um forte motivo para a construção do supereu e a demolição da organização genital infantil. Bem mais que no menino, essas mudanças parecem consequência da educação, da intimidação externa que ameaça com a ausência de amor. O complexo de Édipo na menina é muito mais inequívoco do que o do pequeno portador de pênis. Segundo minha experiência, raramente vai além da substituição da mãe e da postura feminina diante do pai. A renúncia ao pênis não é tolerada sem uma tentativa de compensação. A garota passa, ao longo de uma equação simbólica, poderíamos dizer, do pênis ao bebê. Seu complexo de Édipo culmina no desejo longamente mantido de receber do pai um filho como presente, de lhe gerar um filho. Temos a impressão de que o complexo de Édipo vai sendo aos poucos abandonado porque tal desejo não se realiza. Os dois desejos de ter um pênis e um filho permanecem fortemente investidos no inconsciente e ajudam a preparar o ser feminino para seu futuro papel sexual. A intensidade menor da contribuição sádica ao instinto sexual, que bem podemos relacionar ao definhamento do pênis, facilita a transformação das tendências diretamente sexuais em afetuosas, inibidas na meta. Mas no conjunto é preciso admitir que nossa compreensão desses processos de desenvolvimento da menina é insatisfatória, plena de lacunas e pontos obscuros. Não duvido que sejam típicas as relações temporais e causais entre complexo de Édipo, intimidação sexual, ameaça de castração, formação do supereu e começo do período de latência, que aqui foram descritas. Mas não desejo afirmar que esse tipo seja o único possível. Variações na sequência temporal e no encadeamento dos processos haverão de ser muito significativas para o desenvolvimento do indivíduo. Desde que foi publicado o interessante estudo de Otto Rank sobre o trauma do nascimento, também o resultado desta pequena investigação, o de que o complexo de Édipo do menino sucumbe ao medo da castração, não pode ser acolhido sem maior discussão. No entanto, parece-me prematuro entrar nessa discussão agora, e talvez também inadequado iniciar aqui uma crítica ou apreciação do ponto de vista de Rank.